policial militar, influenciador digital, vereador eleito como o terceiro mais votado do estado do Rio de Janeiro, preso preventivamente por suspeita de estupro de uma menor de 15 anos. Afinal, você conhece os fatos que levaram o ex-vereador à prisão? O que aconteceu com ele? Onde ele está hoje? Esses e outros desdobramentos sobre a vida do ex-vereador que se tornou o primeiro parlamentar a ser preso por escândalos de estupro, você acompanha aqui nesse vídeo. Fique com a gente até o final. Gabriel Monteiro completou 29 anos agora em junho e, pela primeira vez em sua vida, não tem motivos para comemorar. Vive um momento bem diferente do que vivia quando completou 28. O carioca era policial militar, tornou-se youtuber e com a influência que adquiriu, logo chegou à política. Nas redes sociais o ex-vereador acumula uma verdadeira legião de internautas com mais de 20 milhões de seguidores se somarmos todas as suas contas. Porém sua vida começou a mudar quando o programa de domingo da Rede Globo, O Fantástico, divulgou no ano passado uma reportagem repleta de escândalos em que o vereador estaria envolvido. Colaboradores que faziam parte da equipe do youtuber declararam em entrevistas que os vídeos feitos eram forjados visando manipular o público e além disso algumas mulheres denunciaram ter sofrido assédio e estupro por parte de Gabriel. Alguns dias depois vazaram nas redes sociais vídeos íntimos em que o vereador aparecia com diversas mulheres e uma delas uma adolescente de apenas 15 anos que segundo relatos era recebida na casa do político ao som da trilha infantil de A Galinha Pintadinha. À medida em que os escândalos surgiam, a cassação do vereador se tornava iminente, até que em 18 de agosto de 2022, dos 50 votos possíveis para a cassação do mandato na Câmara, 48 votaram a favor. Na época, Gabriel já era réu em um processo aberto pelo Ministério Público onde a investigação apurava os crimes contra uma ex-assessora do parlamentar. A promotora da denúncia disse que a mulher era constrangida ao participar de vídeos modificados e que sofria ameaças de demissão e chantagens por parte do parlamentar. Após tantos percalços, Gabriel foi preso preventivamente no dia 7 do mês de novembro baseado no inquérito do estupro de uma mulher que teria afirmado ter conhecido o político em uma boate no Rio, onde de lá foi levada à casa de um amigo do youtuber sendo forçada a manter relações utilizando de violência. Todas essas acusações de violência sexual culminaria mais à frente na decretação de sua prisão preventiva. Assim que foi informado, Gabriel se apresentou na 77ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Depois ele foi transferido para a cadeia pública Petrolina Velha de Oliveira, mais conhecida como Bangu 8, onde se encontra nos dias de hoje. A cadeia fica no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. A defesa do ex-vereador pediu um habeas corpus, mas a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido na ocasião. Monteiro ficou em uma cela individual. Como é que fica a questão da prisão dele? Qual é a questão? A gente tem que entender o seguinte, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo que é policial ou ex-policial, quando ele é preso, ele vai para uma unidade de policiais ou ex-policiais. Porque não tem como se misturar ele no coletivo, razões óbvias. Tem uma unidade só para policiais e ex-policiais. Só que, por exemplo, no Bangu 8 também é separado, quando tem de repente ali algum preso que foi político, ou é político, né, no momento, ou tem a questão de nível superior. Acredito que a situação dele ali seja até uma questão de ordem judicial, talvez, ou uma orientação, talvez, nesse sentido. Por quê? Essa unidade que eu te falei, ela fica em Niterói, que é fora do complexo. Já o Bangu 8, ele fica dentro do complexo. Então até a questão de segurança, questão de fiscalização, tudo é muito mais fácil. Todas as unidades são monitoradas, é bom que o pessoal saiba disso. Tem um sistema de controle e monitoramento, onde tem câmeras e tem um local, uma sala que eles monitoram todas as unidades aqui do Rio de Janeiro. Então assim, aconteceu alguma coisa, eles conseguem puxar a imagem e saber. O cara fugiu, alguém foi falar com ele, quem foi falar com ele, entregou alguma coisa para ele, o cara consegue puxar, dar zoom, fazer. Tudo uma questão também de segurança geral, né? Não só da unidade, mas segurança do próprio preso, segurança do próprio servidor, funciona como um respaldo também. Mas calma aí, meus amigos. O fato de Monteiro estar preso não significa que as coisas não pioraram. Continue até o final que algumas novidades vão te surpreender. Porque antes de estourar tudo isso, ele tinha aquele discurso anticriminalidade,
né? O discurso, aquele discurso de ódio bem típico, né? Que aflorou no Brasil há uns anos, né? Falava que estuprador tinha que ser morto. O problema é que as acusações dele agora versam sobre estupro, então vamos ver se ele vai aplicar essa lógica para ele. Acusa os outros daquilo que você mesmo faz, né? Fora isso também, ele chegou inclusive a abrir enquete no Twitter dele, eu não sei se no Twitter, mas em alguma rede social, sobre se as pessoas eram favoráveis à castração química de estuprador. Ele poderia se oferecer para que fosse realizado nele, como cobaia, já que ele é a favor da medida, né, talvez. Eu acho que, mas isso só mostra o aspecto psicanalítico, como é curioso, né? Claro que eu falo isso de maneira irônica, mas é para mostrar como a psique desses sujeitos é bastante, além de perversa, é bastante doente, né? Como eles imputam aos outros ou se resignam com coisas que eles mesmos fazem, né? Então, politicamente, esse sujeito já era um desastre. Enquanto político, ele já era um desastre. E um desastre não por ser de direita ou de esquerda, mas pelo nível argumentativo. Mas, com relação às acusações, interessante que a gente tem ali acusações de estupro, porque parece que há casos em que houve violência ou grave ameaça. Pode ter havido também caso de estupro de vulnerável, mas aí a vítima terá que ter menos de 14 anos, porque é um sujeito que foi eleito pela população e que, portanto, se exige dele uma postura mais ilibada ainda, porque ele está representando o povo. Então, esses argumentos, numa eventual condenação, podem e deveriam ser usados, ou devem ser usados, para aumentar a pena dele. Você vai ter um promotor de justiça, porque a justiça vai ser justiça estadual, não federal, porque o crime não é de competência federal aí. Você vai ter um promotor de justiça que vai oferecer uma denúncia. Depois que ele oferece a denúncia, o Gabriel vai ser citado para oferecer uma defesa por meio do seu advogado. E aí, depois disso, o juiz vai marcar uma audiência. Essa audiência a gente chama de audiência de instrução, debates e julgamento. Por quê? Porque pode ser que a sentença já saia nessa audiência. Depois de sua prisão, muita coisa aconteceu, geralmente envolvendo novas denúncias sobre crimes que Gabriel teria cometido. Além disso, algumas vítimas exigiram pagamento de multas por causa de outros processos em que o youtuber estaria envolvido. É o caso de um coronel da Polícia Militar, por exemplo, que processou o Gabriel por danos morais. Os danos teriam sido causados por vídeos publicados relacionando o militar a uma suposta máfia das infrações penais menos graves. O ex-vereador foi condenado no processo, contudo não pagou a multa de R$40 mil do caso. Por conta disso, em dezembro do ano passado, os advogados passaram a cobrar um valor bem mais alto. Além disso, pediram um bloqueio de bens no valor de R$4,5 milhões, tudo por conta dos vídeos postados alegando a participação do coronel nessa tal máfia ligada à contravenção. O policial entrou na justiça acusando Gabriel de injúria e difamação e ganhou a causa. A sentença afirmou que as imagens do vídeo mostram Gabriel abusar o direito de livre manifestação do pensamento e também mencionou a extrapolação dos deveres de fiscalização inerentes ao cargo de vereador, além de pagar os R$40 mil. Gabriel deveria colocar um aviso no vídeo informando que as imagens continham desinformação e falta de imputação de fato definido como crime. O ex-vereador recorreu, no entanto a justiça manteve a sentença. Mas será que R$4,5 milhões não é muito, já que a multa inicial era de R$40 mil? Bom, de acordo com os advogados do coronel ofendido, o valor representa quanto esse político deve pelo processo. A sentença prevê multa acumulativa e caso as obrigações da sentença não fossem cumpridas, o valor seria fixado em R$10 mil por dia. Gabriel Monteiro sentou pela primeira vez no banco dos réus em fevereiro desse ano por causa dos crimes dos quais foi acusado no dia 8 de fevereiro. O ex-vereador participou de 2 audiências de instrução. Ele acompanhou as sessões presencialmente. Na ocasião, estava acompanhado de escolta da Secretaria de Administração Penitenciária. 2 meses depois, em abril, o ex-PM participou de uma audiência pelas acusações de importunação e assédio sexual contra ex-funcionários. Nesse caso, a audiência foi tanto de instrução quanto de julgamento e contou com 2 testemunhas, uma de defesa e outra de acusação. O processo do caso conta com 13 acusações de importunação sexual e 3 de assédio sexual contra ex-funcionários de Gabriel. De acordo com o Ministério Público do Rio, Monteiro praticava atos íntimos na frente dos funcionários e chegava a oferecer folgas em troca de mostrar as partes íntimas.
Eu disse antes que novas denúncias de crimes que ele teria cometido surgiram. Pois bem, mesmo preso e participando de audiências, Gabriel continuou recebendo acusações. Algumas delas bem graves e até sobre outros crimes que não haviam aparecido em processos anteriores envolvendo o antigo vereador do Rio de Janeiro. No mês passado, o Ministério Público do Rio pediu à Justiça a abertura de um inquérito para investigar se Gabriel e sua equipe torturaram um caminhoneiro em 2021. Na época, Carlos Henrique contou à polícia que foi ameaçado e agredido com vários socos e chutes em Copacabana. Monteiro foi até esse local supostamente para checar uma denúncia sobre uma espécie de bingo clandestino. O caminhoneiro estaria envolvido por ter uma máquina caça-níqueis. O vereador chegou a dizer que foi ameaçado e agredido pelo motorista. Porém, desde que tramitava pela justiça o caso era tratado como lesão corporal, mas uma promotora teve um entendimento diferente. Segundo ela, durante as agressões ao caminhoneiro Carlos Henrique, os agressores chegaram a ameaçá-lo dizendo que o colocaria no porta-malas se ele não contasse o nome de outras pessoas. A promotora entendeu que o desejo dos agressores não era lesionar, e sim retirar informações da vítima. A violência então era apenas um modo de obter informação. Esse era o objetivo de Gabriel e sua equipe. Por isso o evento não foi mais visto como lesão corporal. A conduta em questão, para a promotora, pareceu se encaixar mais no crime de tortura. A juíza responsável pelo caso concordou com os argumentos e o processo foi distribuído. A consequência foi o início de investigações complementares e a abertura de um inquérito pela Delegacia de Copacabana. O Ministério Público busca identificar e entrevistar todos que se envolveram com o acontecimento. Isso inclui uma testemunha citada pelo caminhoneiro e todos os policiais militares que participaram da confusão. Mas o Ministério não parou por aí ainda. No mês de maio, mais uma denúncia contra Gabriel apareceu, dessa vez por desacato a um ex-comandante da Polícia Militar. Quer saber como termina essa história? Na semana que vem, vou lançar o vídeo que conta o desfecho de toda essa história e a conclusão da situação de Gabriel Monteiro. Eu acho até que muito da mágoa que o Gabriel Monteiro e o próprio Daniel Silveira têm, que levaram eles a buscar a carreira política, né? Gabriel Monteiro é vereador aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu estou aguardando um final da história do Gabriel Monteiro, viu? Porque eu tinha muita admiração pelo Gabriel Monteiro, mas eu disse numa entrevista, se um dia ele me decepcionar, eu vou cobrar. Se você ainda não é inscrito e chegou até aqui, o que está Gabriel esperando? Como patrão, péssimo patrão. Se inscreva agora e ative o sininho. Não é aquele assim cara, que o vídeo chegar no YouTube vai te avisar. Como se pode dizer? Então ele, até lá e muito obrigado pela companhia. Tchau. Trata as pessoas, sabe? Acho que o princípio básico de você ter um bom relacionamento, né? Vamos dizer, patrão e funcionário, é o cara chegar, não ser um babaca.